Paz do Senhor Jesus, boa noite, aqui é o pastor Rafael. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Harmonia dos Evangelhos. Vamos estudar hoje um tema muito interessante, que é a genealogia de Cristo. Genealogia eu sei que muitas pessoas não gostam de ler, porém é importante nós lermos, está na palavra do Senhor, está nas escrituras sagradas. Então se está escrito, é que é para nosso conhecimento, é para nossa leitura, para nossa meditação. Nós vamos ler aqui hoje que a genealogia de Cristo, ela está escrita em 2 livros, está no livro de Mateus, no seu capítulo 1, também está no livro de Lucas, no seu capítulo de número 3. É interessante que cada um descreve com uma perspectiva diferente. Nós vamos poder observar aqui, a Bíblia ela não se contradiz, os textos não estão em contradição. Vocês vão ver que a genealogia, a forma de descrever, ela é diferente no Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, porém não há contradição. Nós vamos ver aqui neste estudo. Amém? Eu quero que você, por gentileza, pegue sua Bíblia, vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, seu capítulo 1, a genealogia de Cristo, que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e Judá a seus irmãos. Aliás, desculpa. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrum, Esrum gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Mateus ele descreve a genealogia de Cristo com um propósito muito claro, um objetivo muito claro. Como nós já falamos aqui na introdução da Harmonia dos Evangelhos, cada evangelista, cada escritor dos evangelhos, eles tiveram um propósito, um povo especificamente a qual eles escreveram a palavra do Senhor. Então Mateus, ele escreveu para o povo judeu. O povo judeu, eles esperavam e esperam até hoje o Messias prometido. Então Mateus, ele enfatiza em muitos pontos as profecias do Antigo Testamento para comprovar, para mostrar que Jesus ele era o Messias prometido que tanto o povo judeu esperava. Também na genealogia, Mateus ele faz questão, quando nós lemos aqui em Mateus 1, verso 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele já dá no primeiro versículo a sua chancela, vamos dizer assim, a autoridade de Cristo. Ele já coloca Cristo na mesma linhagem de Davi e de Abraão no primeiro versículo. Isso para cativar a leitura do povo judeu, para que quando eles começassem a ler a genealogia, que sempre foi muito importante, sempre foi muito importante para o povo judeu,
está enraizado na cultura, a questão da genealogia, da história, de passar de pai para filho os ensinamentos. Isso é uma questão cultural. Então, quando Mateus ele coloca no versículo 1, geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ele cativa a atenção do povo judeu, porque esta pessoa a quem ele vai introduzir é uma pessoa que tinha uma linhagem de Davi e a linhagem do pai Abraão. Então, é algo que cativa inicialmente a atenção dos judeus. E nós vemos aqui que passa-se por Abraão, Isaac, Jacó, Judá, tribo de Judá. E de Judá, nós vemos aqui uma sequência, nós temos aqui algumas partes aqui que são interessantíssimas que Mateus registra, como por exemplo, no verso de número 5, nós vamos ver que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha que coisa linda. A Raabe, aquela que não tinha esperança, a prostituta da cidade de Jericó, ela entra, ela salva os espias, ela faz um pacto, faz uma aliança com o povo de Israel, ela é salva, sua família é salva, e Deus lhe dá o privilégio de entrar na linhagem, na descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Então, nós vemos aqui a misericórdia, o perdão, a oportunidade que só o nosso Deus pode dar. Ela fez uma boa ação, ela protegeu os espias, ela ajudou o povo na conquista da terra prometida e acabou sendo recompensada entrando na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Interessante também que quem ela gera, Boaz, olha só que coisa tremenda, ela gera Boaz. E Boaz, quem é? É o remidor de Ruth. No livro de Ruth, Ruth, ela era uma viúva, ela estava passando por dificuldade junto com a sua sogra, a Noemi. Então, ela encontra um remidor chamado Boaz. E olha só, Ruth era uma moabita, uma estrangeira, a qual também, por sua fidelidade, Deus permitiu que ela entrasse aqui. É interessante que Ruth, ela tem uma das frases mais bonitas da Bíblia, o livro de Ruth, que diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então ela faz uma aliança ali com Noemi, e essa aliança Deus honra, então ela passa também a ser parte da descendência do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos aqui que gerou, Boaz e Ruth geraram Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E a partir daqui então, quando Davi ele é o segundo rei de Israel, o primeiro rei nós sabemos que é Saul. E nós vemos que Saul ele é rejeitado por Deus, e Deus ele levanta Davi. E a partir de Davi, que foi levantado por Deus, então nós chegamos aqui, Davi ele recebe a promessa, a profecia, que da linhagem de Davi se levantaria um, a qual o seu reino não teria fim. Então Deus ele faz a promessa que o Messias seria da linhagem de Davi. Então por isso que Mateus ele faz questão de registrar essa questão da linhagem. Então nós vemos aqui que a partir do verso de número 6, onde ele introduz o rei Davi, nós vamos ver uma sequência de reis. Nós vamos ver Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, todos reis de Israel. Então nós vemos aqui também que chega em Jeconias, eles são deportados para a Babilônia, e no retorno, ele registra aqui algo também que eu acho muito importante. No verso número 12 ele vai falar que Selatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel foi um grande príncipe, a qual Deus levantou e usou para ajudar na reconstrução de Israel. E para finalizar, aqui no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, queria deixar aqui registrado o versículo 16, que diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então aqui Mateus ele foi muito perspicaz, ele não colocou que José gerou a Jesus. Ele colocou aqui: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Porque Jesus Cristo, como os irmãos bem sabem, ele não foi filho de sangue de José. Jesus Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria.
como Lucas registra no seu capítulo 1. Então, nós vemos aqui, nós encerramos aqui a genealogia de Mateus. Nós vemos aqui que Mateus busca enfatizar a linhagem real, a descendência do Senhor através dos reis de Israel. E ele diz aqui, também, ele mostra, ele não fala que Jesus é filho de José, ele fala que Maria gerou a Jesus. Bom, vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, do versículo 23 em diante. Lucas ele tem uma particularidade, nós vamos comentar depois, vamos fazer a leitura primeiro. Diz assim: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José. E José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá. Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Elmadã, e Elmadã de Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã. Presta atenção aqui. E Natã de Davi. Voltamos à linhagem do rei Davi. Natã também foi filho de Davi. Então nós voltamos aqui ao rei Davi também por esta linhagem descrita por Lucas. Continuemos. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nassom, e Nassom de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Esrum, e Esrum de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Tera, ou Terá, e Tera de Naor, e Naor de Serug, Serug de Hagaú, e Hagaú de Faleque, Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, e Noé de Lameque, Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malalel, e Malalel de Cainã, e Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Lucas, ele registra aqui a linhagem desde Jesus até Deus. Mateus nós vimos aqui que é uma linhagem progressiva de Abraão até Jesus, e nós vemos que Lucas ele volta mais aqui. Ele é uma linhagem regressiva, uma linha cronológica regressiva, e ele está voltando, e ele volta até Adão, e Adão de Deus, que coisa tremenda. E nós vimos aqui, dei ênfase aqui a questão de Natã, quando você chega em Natã, você entra novamente na linhagem do rei Davi, e aqui novamente Lucas, mostrando aqui que a linhagem de Jesus, ela passa por Davi, ela passa por Abraão, ela passa ali pelos patriarcas, e ele leva ela até Adão, e Adão de Deus. Então, qual é a diferença, pastor? Por que as genealogias descritas em Mateus e em Lucas são diferentes? A maioria dos estudiosos, dos teólogos vão concordar que foram duas informações diferentes. Mateus ele registra do modo tradicional, a maioria dos teólogos confirma isso, que é a linhagem dos pais, dos pais, a linhagem dos homens, da linhagem de José. A maioria dos teólogos concorda nisso. E aqui, irmãos, quando nós lemos em Lucas 3, no verso 24, ele começa José de Eli. É diferente da linhagem de José descrita, José é o pai de Jesus, descrita em Mateus capítulo 1.
Aqui há um consenso que esse Eli, na verdade, ele era o sogro de José. Então, se Eli é o sogro de José, então Lucas ele está descrevendo a linhagem de Maria. Olha que coisa interessante. Como naquela época era costume citar os homens, como continuidade da linhagem, então aqui ele vai falando do pai de Maria, da linhagem que vem de Maria. Olha só que coisa interessante. Nós vemos que pelas duas linhagens, pelos dois braços, tanto a de José quanto a de Maria, ela passa por Davi, passa por Abraão, passa pelos patriarcas. Então, Jesus Cristo ele era realmente o descendente direto, de Davi, aquele a quem havia sido prometido. Ah, pastor, mas por quê? Me prova na Bíblia que Lucas escreveu a linhagem de Maria. Não, infelizmente não tem como comprovar, isso é um consenso, até porque Lucas ele não andou com Jesus. Nós já falamos isso aqui na introdução. Lucas ele faz uma análise, ele faz um exame, ele vai atrás, ele faz uma busca minuciosa para poder relatar isso. Então, assim, Lucas ele conversou com Maria, ele teve que buscar isso, ele teve que buscar essas fontes. Então, primeiro indício. Segundo, o Evangelho de Lucas ele é o evangelho que mais dá ênfase para as mulheres. Lucas, você vai ver que ele sempre está falando das mulheres que ajudavam Jesus, que caminhavam com Jesus. Ele vai falar de Maria Madalena, ele vai falar daquelas que auxiliavam no ministério de Jesus, ele vai dar exemplos de mulheres, de testemunhos, de cura. Então Lucas é o evangelho que mais trata das mulheres. Então faz muito sentido que Lucas tenha registrado a partir da linhagem de Maria. Bom, nós vimos aqui no estudo de hoje, então, a linhagem de Jesus Cristo, descrita na genealogia de Mateus, na genealogia de Lucas. Nós vimos aqui que é muito importante entendermos isso, porque Mateus ele prova para os judeus que Jesus ele era o Messias esperado, que ele era a raiz de Davi, a geração de Jessé. E Lucas também vai nos mostrar que Jesus ele vai da linhagem piedosa, então ele vai além de Davi, ele vai além dos patriarcas, ele chega ali nos primeiros, ele chega em Sem, na linhagem semita, que veio de Noé. Então ele passa por essa linhagem de Sem, ele chega na linhagem dos piedosos, que é considerada a linhagem de Sete, e de Sete de Adão e Adão de Deus. Então ele vai até o começo ali. Então, por isso que é muito importante nós estudarmos cada palavra, cada versículo que foi deixado para nosso ensino na Bíblia Sagrada, pois tudo é palavra de Deus, inclusive a genealogia, para nos edificar, para nos fortalecer, para nós vermos exemplos bonitos, como o exemplo de Raabe, que eu disse aqui, o exemplo de Ruth e Boaz, que estão inseridos na genealogia de Cristo. Pela graça, pela misericórdia de Deus, pela fidelidade que essas pessoas tiveram, o Senhor as recompensou de maneira poderosa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo. Fique na paz, Senhor Jesus.